Na quarta aula do curso, eu vou falar sobre as tarifas de eletricidade, quais são os objetivos da tarifa e os componentes que formam a tarifa de eletricidade que a gente paga. A tarifa de eletricidade ela é formada, o valor dela é definido no sentido de cobrir todos os custos da geração até a disponibilização de energia para o consumidor final. Existe toda uma cadeia envolvida nesse processo, a gente viu que existem vários segmentos que garantem que a eletricidade chegue no consumidor final, existe toda uma cadeia para trás, para que essa energia chegue até a gente. E o objetivo da tarifa de eletricidade é remunerar todas essas atividades. E então a tarifa ela deve ser suficiente para, primeiro, garantir o fornecimento de energia com qualidade e, segundo, assegurar às empresas que estão prestando o serviço a cobertura dos custos operacionais eficientes e dos investimentos. Então existem custos operacionais, que a gente chama de OPEX, e custos de capital, que a gente chama de CAPEX. E a tarifa tem que remunerar esses dois tipos de custo. Então, a gente pode dividir aqui a tarifa de eletricidade em três grandes grupos. Primeiro, a parte que remunera a geração de eletricidade. Segundo, a parte que remunera a transmissão e a distribuição de eletricidade, os componentes de fio, de rede. E terceiro, a parte destinada ao pagamento de encargos e impostos do sistema. E é importante a gente entender também que a receita dos serviços de distribuição, a receita das distribuidoras, ela também é recuperada através do pagamento de tarifas pelo consumo de eletricidade. Então, a remuneração das empresas de distribuição se dá via pagamento de tarifas. E a receita necessária, o montante total de receita necessária para a remuneração dos serviços de rede de distribuição é denominada receita requerida. E essa receita requerida a gente pode decompor em duas parcelas, parcela A e parcela B. E os custos são alocados na parcela A ou parcela B de acordo com certas características. Na parcela A são alocados os custos não gerenciáveis, que são custos que não dependem da distribuidora em si. E eles são repassados diretamente às tarifas. Já a parcela B engloba os custos gerenciáveis, que são os custos que estão de fato sob a alçada ou controle da empresa de distribuição. Na parcela A, a gente tem aqui custo de compra de energia, custo de transmissão e encargos setoriais e tributos. Já na parcela B, a gente tem os custos operacionais, o OPEX, o custo de manutenção da rede e os investimentos na rede, o CAPEX. Agora eu vou falar um pouco melhor sobre os componentes de cada parcela, começando pela parcela A, pelo componente compra de energia. Esse componente remunera os custos de compra de energia, que cobre os custos da energia necessária para atender o mercado consumidor, mais as perdas técnicas e as perdas não técnicas regulatórias. Então, a gente tem aqui na figura o montante necessário para atender o mercado, mais o montante que é perdido na rede básica, as perdas técnicas na rede básica, as perdas técnicas na distribuição e as perdas não técnicas, que é o furto de energia. Esse montante de energia multiplicado pelo preço em real por megawatt-hora tem que ser igual ao custo de compra de energia. O segundo componente da parcela A é o custo de transmissão de energia. E esse componente ele é voltado a cobrir os custos de transporte de energia desde a rede de transmissão até as distribuidoras. Então, a gente tem aqui o custo de transporte na rede básica, mais o uso da distribuição é igual ao montante total de custo de transporte de energia. O último componente da parcela A são os encargos e tributos. Bom, os encargos, por um lado, eles são instituídos por lei e viabilizam a implementação de políticas públicas no setor elétrico especificamente. Os valores desses encargos são definidos pela ANEEL, que é a agência reguladora do setor elétrico, e existem 8 tipos de encargos no total. Eu vou apresentar 3. O primeiro, que é a CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético. Segundo, o PROINFA, que é o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas. E o terceiro, que é o PID, que é o encargo voltado a financiar programas de pesquisa e desenvolvimento voltados ao setor elétrico. Os tributos, em contrapartida, eles são pagamentos compulsórios devidos ao governo ou ao poder público. E nas contas de eletricidade, a gente paga 3 tipos de tributo. Tributos federais, estaduais e municipais. São eles: PIS, COFINS, ICMS e CIP. Passando para a parcela B, o primeiro componente são os custos operacionais, o OPEX. O que são esses custos? São custos necessários para operar e manter não só o sistema de distribuição físico, as redes e linhas, subestações, mas também toda a parte de atendimento comercial ao cliente, ao consumidor final.
E é importante a gente saber também que só os custos operacionais eficientes são repassados para tarifas. Então, existe todo um processo de análise do regulador que vê quais os custos entram no critério de eficiência e só esses custos são repassados para tarifas. Os custos ineficientes das distribuidoras não são repassados. E os custos operacionais eficientes são definidos com base em 3 critérios centrais. Primeiro, o custo da distribuidora em si. Segundo, o nível eficiente de custo. Como é que é definido esse nível eficiente? O que é um patamar de custo eficiente? O regulador usa um método de benchmark, então ele pega outras empresas para definir um critério de eficiência, ele define uma empresa de referência. E terceiro, ele considera características da área de concessão, porque os custos operacionais eles vão variar de acordo não só com critérios de eficiência da própria empresa, mas também com as características que variam de área de concessão para área de concessão. Então, esses 3 critérios são levados em conta para definir os custos operacionais que vão ser repassados para a tarifa de eletricidade. O segundo componente da parcela B é o componente de investimentos, ou CAPEX da distribuidora. Os investimentos físicos, eles são a maior parte dos custos de investimento de uma empresa. E os investimentos prudentes são custos que são reconhecidos para, por exemplo, expansão do sistema elétrico, atendimento de novos consumidores, modernização e substituição de equipamentos que foram ou depreciados ou deteriorados e atualização tecnológica. Agora que a gente entendeu um pouco melhor como a receita das distribuidoras, a receita requerida é dividida entre parcelas A e B, e como os custos gerenciáveis e não gerenciáveis são alocados nessas parcelas, qual o peso de cada uma dessas parcelas? Qual o peso do tributo na conta de eletricidade que a gente paga? Bom, cerca de 53% do valor total da conta de eletricidade corresponde à parcela A, ou seja, aos custos não gerenciáveis, que estão fora do domínio da distribuidora. Cerca de 29,5% da nossa conta é destinado ao pagamento de tributos, ICMS, PIS, COFINS. 17%, que é a menor parcela desse montante total, corresponde à parcela B, que são os custos gerenciáveis, os custos que efetivamente estão sob o domínio, sob o controle das empresas de distribuição. Finalmente, eu vou apresentar de uma forma bem breve como as tarifas de energia elétrica são reajustadas e calculadas. Existem 2 procedimentos básicos de reajuste e revisão das tarifas de energia elétrica. O reajuste tarifário anual, RTA, e a revisão tarifária periódica, RTP. Como o próprio nome diz, o reajuste tarifário anual ele ocorre a cada 12 meses, a cada 1 ano, e nesse processo a parcela A é recalculada e também é feito um ajuste de mercado. Já a revisão tarifária periódica ela é realizada a cada 4 ou 5 anos e nesse processo a parcela B é recalculada e também é feito um ajuste de mercado, onde a distribuidora faz uma nova projeção do mercado que ela vai atender nos próximos 4 ou 5 anos.